bem? Esse vídeo que eu tô gravando é um vídeo de agradecimento por termos chegado ao número de 100 inscritos. E por mais que ainda seja pouco, mas chegar até aqui demandou uma jornada. Essa jornada não foi muito fácil porque eu tenho atividades domésticas, trabalho, e mesmo assim eu procurei me esforçar mais nesse ano de 2024 para que eu pudesse entregar mais conteúdo, para que eu pudesse entregar mais compromisso estando presente com vocês. E vamos dizer assim, um vídeo bônus, que eu tô fazendo como esse, e de agradecimento pelos 100 inscritos, eu quero contar um pouco da minha trajetória, e do porquê que eu tenho esse canal, porquê que eu faço vídeo. Eu acho que é muito importante você que tá aí do outro lado entender por que Rubiana tem esse canal, por que ela grava vídeos, Eu tenho esse canal citando a Bíblia e eu acredito que todo mundo começou na internet ou a fazer qualquer coisa, todo mundo começa algo por alguma intenção, por alguma razão. Cada pessoa tem a sua intenção. E eu vou falar um pouco da minha intenção. Eu não pretendia ter um canal que falasse de assuntos bíblicos como esse. Mas isso foi acontecendo, Como eu falei, eu vou contar um pouco da minha trajetória. Bom, quando eu nasci, eu não, assim como acredito que muitos brasileiros, mas eu não fui planejada. Meus pais não me planejaram, eles não eram casados, eles não tinham uma renda, um trabalho, não. Eles eram muito novos, eles eram apenas namorados. E no que isso refletiu na minha vida? Refletiu que os meus pais não viviam bem. Então eles se separaram quando eu ainda era muito nova. E o meu pai se envolveu em caminhos mais difíceis, talvez para afogar as mágoas, esquecer os problemas. E acabou que ele chegou a falecer. Quando ele faleceu, eu tinha 6 anos, A minha mãe, ela era muito nova, não tinha cabeça no lugar, então fez muitas besteiras na época. E foi muito difícil de ter alguma adaptação da minha parte. Então eu passei um tempo com a minha avó, por parte de pai, passei um tempo com o meu avô. E por aí foi, Até um dia eu ser adotada judicialmente. E quando isso aconteceu, eu vivi novos dilemas, De viver com pessoas que me criavam, que estavam ali, mas que não me entendiam totalmente, por eu ser diferente. Então, assim, nesse vai e vem de muitos dilemas, foi que eu fui conhecendo a Cristo. Eu vivia muitos dilemas emocionais, pessoais, sentimentais, mediante todos os fatos que iam acontecendo na minha vida quando eu ainda era muito nova. Então, o que é que eu queria? Eu queria buscar respostas. Eu queria buscar uma forma que pudesse responder às minhas dúvidas, às minhas crises emocionais. Até um dia, eu mexendo na Bíblia, em Salmos número 27 e o verso 10, um versículo me pegou desde aquela época até hoje, que diz assim: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Esse versículo para mim foi uma resposta e uma mensagem de que eu não estava sozinha como eu me sentia, de que tinha alguém que olhava por mim e que me observava, que além disso ainda cuidava de mim, que era o Senhor Jesus. Então, quando eu descobri esse versículo, eu pensei, eu já tenho um protetor, eu tenho alguém que cuida de mim. Vocês conseguem entender a importância disso? E
isso começou a entrar bem mais fundo no meu coração. De eu chegar a dizer assim, podem ter acontecido coisas tristes comigo, mas a Bíblia diz que ainda que todas as coisas negativas aconteçam, o Senhor vai me acolher. Daí, eu comecei a ler mais a Bíblia e eu fui vendo algumas histórias de pessoas que tiveram inícios difíceis, mas que durante a jornada e no final da jornada foram vitoriosos, como Davi. Teve uma infância difícil, se sentia rejeitado pelos irmãos, e ali eu fui encontrando semelhanças em alguns personagens bíblicos. Dizia, poxa, eu me sinto isso também que essa pessoa está passando, eu sinto isso que Davi passou, eu sinto isso que José passou. E os finais, por eles confiarem e acreditarem em Deus, tiveram finais completamente reversos do que qualquer um imaginaria. Então eu fui digerindo essas mensagens, essas passagens, até ao decorrer dos anos eu perceber que aquilo que eu estava entendendo sobre a palavra não se restringia apenas a mim, que não era que existem muitas pessoas que também têm como se identificar por estarem vivendo uma situação tão difícil quanto a minha ou pior do que a minha. Então, a razão de começar esse canal foi literalmente algo que veio muito de dentro, sabe? De que eu senti de que o conhecimento que está aqui de pessoas que muitas vezes não têm tempo de ler ou de que desejariam ler, mas se sentem travadas espiritualmente para não ler, travadas no sentido de sentir dificuldade de romper, no sentido de sentir dificuldade de fazer aquilo que precisa ser feito, que é buscar, que é a oração, que é a leitura, que é a meditação, que é a reflexão, que é a renúncia. E por isso esse canal está aqui. Esse canal está aqui para trazer esclarecimento, para trazer verdade, para trazer a essência de Cristo e do que Ele deixou. Então, por isso que esse canal, ele existe, né? Eu contei de forma muito breve. Eu pretendo em outras oportunidades falar um pouco mais a respeito da minha jornada, da minha vida, como eu cheguei até aqui, por que eu creio em Deus, por que eu creio na palavra, por que eu acredito que vale a pena se expor como eu estou fazendo agora, para falar de Cristo, para falar do amor que salva, que liberta, que cura, que perdoa, né? Por que vale a pena? Eu pretendo falar muito mais, mas hoje é um vídeo de agradecimento e falar sobre o primeiro versículo que me tocou profundamente, desde quando eu comecei a aprender a ler, que eu fui pegando na Bíblia, que eu fui lendo. O primeiro versículo que mais tocou no meu coração foi Salmos 27 e 10, e é o mesmo versículo que eu deixo para você refletir sobre ele, que é Salmos 27 e 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, basicamente é isso. O título desse Salmo 27 se diz segurança em Deus. É isso que eu desejo para você, que você se sinta seguro em Deus e saiba que mesmo que você não se sinta notado, mas existem pessoas justas e compromisso que estão dispostas a ceder o seu tempo para falar de Deus para você, mesmo sem te conhecer, né? Mas estão dispostas a fazer a obra de Deus via pessoalmente, via internet, via todos os meios que tiverem. Eu quero encerrar esse vídeo, né? Além de agradecer, eu quero encerrar orando pela minha e pela tua vida. Deus, obrigada por esse momento, Pai. Talvez eu nem conheça essa pessoa que esteja assistindo esse vídeo,
Mas eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa visitar a vida dessa pessoa, a casa dessa pessoa, o emocional dessa pessoa, os sentimentos dessa pessoa, e que ela possa confiar em Ti e somente em Ti, para que ela possa ser mais do que vencedora, como foram tantos servos Teus que estão descritos na palavra. Continua ajudando essa pessoa, me ajudando também, para que a gente possa cada dia evoluir contigo. É o que eu te peço, te agradeço. Amém. Agradeço por você ter chegado até aqui. Por favor, curte esse vídeo, tá? Se quiser, faz um comentário também e compartilha. E Deus abençoe a tua vida.